Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E vem cá, você confiaria em uma ligação do seu chefe pedindo uma transferência urgente? Agora imagina descobrir que não era ele. Com o avanço da inteligência artificial, os ataques digitais ficaram mais rápidos, mais sofisticados e muito mais difíceis de identificar. No episódio de hoje, a gente vai entender como a cibersegurança mudou, porque os golpes estão mais convincentes do que nunca e o que isso significa na prática para todo mundo. Você também vai conferir. Microsoft entra mais forte na corrida da inteligência artificial, fim da taxa de licenciamento está em discussão e Samsung vai levar IA avançada para o Galaxy S25. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para falar sobre esse novo cenário, eu recebo hoje o Rodolfo Almeida, COO da ViperX, empresa que faz parte do grupo Defense. Ele esteve recentemente no RSA Conference, um dos maiores eventos de cibersegurança do mundo, onde empresas, especialistas e líderes do setor discutem o que está mudando e o que vem por aí. Na conversa ele explica como a inteligência artificial está sendo usada tanto para proteger quanto para atacar, porque os golpes estão mais sofisticados e quais são os principais riscos hoje, tanto para empresas quanto para pessoas comuns. E tem um ponto importante, não é mais só sobre tecnologia, é sobre comportamento. Bora ouvir! Rodolfo, muito bem-vindo novamente ao podcast Canaltech. E eu sei que você esteve no RSA, que é um dos maiores eventos de cibersegurança do mundo, né? Eu queria que você já contasse pra gente o que mais chamou sua atenção esse ano. É o maior, arrisco dizer que é o maior evento mesmo de cyber do mundo. A gente tem dois grandes que chamam Black Hat e DEFCON, que são para um público mais técnico, digamos assim. Esse eu participei bastante já na minha vida. E a RSA já vai para uma linha mais de negócios, novas empresas, e a população que acaba participando são de níveis mais altos, digamos assim, da hierarquia de companhias, né? Então, C-levels e o pessoal mais voltado para o negócio, né? O que mais chama a atenção de tudo que a gente vê, apesar de eu nunca ter participado, a gente acompanha muito, principalmente IA, né? Acho que não tem como não falar de inteligência artificial. Acho que o que aconteceu esse ano foi mais uma mudança na maturidade da conversa. A IA domina o evento, só que eu senti que com muito menos novidade, digamos assim, e mais problemas reais de governança, das questões de identidade, né? Quem a gente é, logicamente, dentro de uma empresa agora com IA, responsabilidade em cima de tudo isso, enfim, o mercado acho que saiu desse encantamento, desse romance de inteligência artificial e começou a se perguntar, né? Como eu coloco isso para rodar, sem perder o controle, tendo a tal da hiperprodutividade que a IA quer trazer. E ficou claro que ninguém resolve isso sozinho, né? Tem muita parceria, tem muita comunidade ali, então o evento é legal por causa disso. Legal, legal. Se você tivesse que resumir o RSA desse ano em uma frase, uma tendência, qual seria? Autonomia, talvez, assim, acho que a frase seria que ela, sei lá, a cyber entrou cada vez mais numa era de IA autônoma, né, de coisas fazendo, né, de robôs e identidades que a gente chama não humanas, digamos, fazendo coisas autônomas. Então a frase acho que seria essa, a cyber entrou de vez nessa parte de IA autônoma e agora o desafio não é só usar IA, né, governar, proteger, acho que limitar ali os riscos dela. Bem interessante tudo isso que você falou, dá pra gente entrar um pouquinho agora em cada coisa, né, inteligência artificial, mas eu acho que queria que você contasse, né, o que mudou claramente, assim, na forma como o mercado enxerga a cibersegurança, né, porque acho que antes a gente falava muito de prevenção, e agora parece que o discurso mudou, né, hoje a lógica é aceitar que, tipo assim, o ataque vai acontecer, não esperar ele acontecer para que a gente se proteja. Parece que o mercado vai passar a enxergar a cibersegurança cada vez menos como uma camada técnica ou estritamente técnica e mais como um pilar de outras unidades de negócio dentro das empresas, como continuidade, né, as áreas que trabalham a continuidade do próprio negócio, uma parte mais de confiança, digamos assim, e governança também, né? Então ficou evidente que o debate meio que saiu de como eu bloqueio tudo isso para como eu opero, boto meu negócio para rodar com confiança mesmo no ambiente mais complexo. Então, acho que isso mudou
ou está mudando no mercado, de uma maneira geral, assim, viu? E você falou bastante de inteligência artificial, né, como uma ferramenta, mas no evento vocês falaram também sobre como ela virou também um risco, como hoje Uhum. ela faz parte também dos ataques, dos golpes. Não, com certeza. Falando de risco, né, isso ficou mais do que claro. A IA tá basicamente dos dois lados aqui da moeda, né, do tabuleiro. Ela ajuda a defender, tem uma série de melhorias que a gente fez nas técnicas de defesa, mas também amplia bastante essa superfície de ataque. Ela está acelerando muito as fraudes, né? A gente estava fazendo aqui um benchmark de alguns reports e a gente percebeu que uma vulnerabilidade ali dentro de um sistema ou dentro de uma empresa levava em média 2 anos para ser explorada em 2020. 2025, ano passado, caiu para 44 dias e 2026 a gente está numa média de 5 dias. Então, assim, Uau! 5 anos, né, para sair de 2 anos de exploração para 44 dias é ridículo. Então, acho que no evento apareceram vários temas, assim, como vulnerabilidade nessas LLMs, né, que é o nome bonito ali dessas linguagens que a gente está usando, ChatGPT, Anthropic, por aí vai. Ficou bem, bem latente aí, que os ataques estão melhorando muito, né? E aí acaba que a defesa acompanha depois, né? O ataque sempre vem primeiro. E o que são esses ataques com IA na prática, né? Como você falou, né? Eles ficaram mais rápidos, sem dúvida, né? E ficam também mais difíceis da gente detectar esses ataques? Putz, total. Assim, na prática mesmo, o ataque, o golpe mesmo, né, que a gente costuma chamar falando de fraude, é mais convincente. Acho que isso é muito importante. Ele ficou mais personalizado, isso também aconteceu, e mais rápido, sim. Então, a mensagem está muito bem escrita, aquela mensagem falsa está muito bem escrita. A gente tem clone de voz, né? Teve casos de pessoas aí transferindo, né, dinheiros, pensando que estava falando com o CFO de verdade. Vídeo falso, né, que vai aumentar muito. Então, manipulação também desses agentes de IA que estão sendo criados, né? Então, a gente, né, pessoas comuns, estamos ali conversando com o ChatGPT, fazendo nossas tarefas do dia a dia, mas as empresas estão construindo robôs capazes de fazerem muitas tarefas autônomas, né? Então, os ataques também estão indo nessa linha de como eu manipulo esses agentes para fazer o que eu quero, né? Eu, atacante, eu, predador. Então, ficou mais rápido, ficou mais difícil de perceber, porque o ataque perdeu, né, aquela aparência mais amadora, digamos assim, que as vítimas, né, conseguiam detectar, assim. E esse ponto que você falou, né, da IA poder agir sozinha, acho que assusta um pouco, né? Sem intervenção humana, isso já está acontecendo? Tá, assim, dentro de um escopo definido, digamos assim, ou dependendo do modelo de uso, sim. Do lado da defesa, isso já tem ali, por exemplo, uma triagem na investigação de incidentes, por exemplo, tá agindo sozinha, numa análise de um malware, né, de um vírus ali, ou de uma automação também. E do lado do ataque, a gente vê, sim, os tais dos deepfakes, né, que a gente cria ali a parte da engenharia social assistida por IA, ou seja, você consegue entrar num chatbot, conversar com um robô fraudador e ele executar a fraude sozinha. Enfim, ainda estamos amadurecendo, não é uma autonomia total de ponta a ponta que a gente está vendo, né? Mas, enfim, por isso que eu falei no começo, supervisão, governança é extremamente essencial. Sim, sim. E com tudo isso que está acontecendo, as empresas elas estão preparadas para lidar com tudo isso? Existe uma corrida para usar IA, às vezes sem perceber na segurança? Acho que sim, felizmente, né? A gente tem mais trabalho do ponto de vista de segurança, mas de uma forma geral, eu diria que ainda não nessa velocidade necessária, né? Houve muita empresa acelerando, sim, o uso de IA antes de definir claramente ali, né? Quem é o dono daquele risco, né? De IA, como vai ser a governança, acho que é a palavra da vez, como é que eu governo isso de maneira fiel. Quais os acessos, né, que esses agentes, desses robôs vão ter e se isso está sendo monitorado. Então, sim, tem uma corrida para adoção. São todas as áreas, não são mais áreas de tecnologia, isso é relevante, né? É RH, é contabilidade, é marketing. E acho que o maior perigo hoje é exatamente esse descompasso entre velocidade de uso, vamos para cima, e uma maturidade mesmo de segurança, de controle em cima disso tudo. Então, essa é a nossa maior preocupação, absolutamente. E qual que é, assim, o maior erro que você vê as empresas cometendo hoje? Eu acho que é tratar a segurança como uma compra, né, uma ferramenta, um negócio pontual, como uma ferramenta, né, ou mesmo tratar a IA como, sei lá, algo que dá para
plugar aqui no meu negócio sem rever tudo, o processo, a responsabilidade. Então, acho que a principal questão é que a segurança hoje acaba tendo que ser uma operação contínua, né? E tu conversa muito, né? Do jeito que a gente enxerga o mercado, né? Não é só instalar tecnologia, construir uma jornada de defesa ali, né? Então tem um acompanhamento estratégico, tem uma evolução contínua e uma proximidade mesmo real ali da gente para com o cliente, né? A gente que vive segurança para com o cliente para tentar cercar esse tipo de coisa, mas acho que basicamente essa é uma principal questão, né? Tratar a segurança ali como uma ferramenta, um negócio pontual, acho que é o principal erro, assim, se eu fosse falar. Ouvir de você, né, qual foi o caso, assim, mais impressionante ou assustador de um ataque que você viu ou viu no evento? Acho que mais do que talvez um caso, assim, acho que o que mais assusta nos casos e nos ataques é essa combinação do que a gente chama de vetores de ataque, nessa combinação de dois vetores, que é a tal da engenharia social, extremamente convincente, etc., e essa automação dos ataques, né? Então, teve um caso recente, foi fora do país, onde eu comentei, né? Teve um colaborador de uma empresa que transferiu ali, não foi pouco, foi 25 milhões de dólares, aceitando que estava, né, ali falando com o CFO da empresa. Conversando com o CFO real time. Então, o que assusta isso, não só o valor, obviamente, né, ainda mais de dólares, que pra gente é 5,5 a mais, mas ele quebrou um ritual de confiança que a gente aprendeu a usar. Pô, meu CFO me ligou, ele tem uma pressa. Não é um e-mail que eu já aprendi não deve ser meu CFO, vou desconfiar. Ele ligou, viu a imagem. Então, até pouco tempo atrás, né, ver e ouvir alguém numa call parecia suficiente. Hoje não é mais, então acho que isso é o mais impressionante, digamos assim. E a gente falava muito, né, antigamente, a gente falava sobre vírus, né, e aí parece que os ataques eles estão mudando, né, já deu para perceber. Dá para dizer que hoje eles estão muito mais psicológicos do que técnicos, usando cada vez mais a engenharia social? Sim, acho que como linguagem popular, assim, vírus, tal, até faz sentido, acho que é o que a gente vai usar, mas tecnicamente sim, fica pequeno demais, né? Hoje realmente o ataque ficou mais psicológico, né? Então passa ali por credencial roubada, que a gente comentou, as explorações das vulnerabilidades, e a técnica continua existindo, só que agora essa parte técnica vem embrulhada em um contexto, em uma urgência, em uma autoridade, em algo mais convincente mesmo. Então o atacante percebeu que muitas vezes é eficiente convencer alguém a abrir a porta ali do que arrombar a porta. Agora vão ser muito mais portas, muito mais rápido. Então, sim, está cada vez mais psicológico, eu diria. E hoje quem está mais vulnerável? As empresas, as pessoas comuns ou todo mundo de uma forma geral? Putz, acho que os dois mesmo, é todo mundo, né? Mas são de formas diferentes, digamos. A empresa, quando a empresa é uma corporação, ela concentra dinheiro, ela tem muitos dados, informações mesmo, quando esses dados se juntam, tem muito processo, tem uma reputação a zelar diante do mercado. Então, o impacto tende a ser maior ou mais visto dentro do mercado, mas a pessoa comum continua sendo a porta de entrada em larga escala, né? Ela é mais acessível, porque é nela que está esse golpe de que testa essa confiança, nessa distração que a gente tem no dia a dia, essa urgência. Então, eu acho que a empresa concentra um risco, sim, mas a pessoa continua sendo o elo mais explorado, né, que é o que a gente fala, porque é uma, né, margem gigante, então a fraude acaba sendo atacado, digamos assim, em vez de a granel, como é na empresa. E depois do RSA, qual é a principal tendência que vai impactar os próximos anos, né? Que tipo de golpe deve mais aparecer? Algo que a gente não faz nem ideia que existe, que está chegando? Eu acho que muita coisa que a gente não faz ideia, eu também não sei, mas a principal tendência para mim é identidade, né? No caso, identidade humana, gente, e não humana também, os robôs, acho que vão virar o grande campo de batalha, digamos assim, né? Onde a gente vai ter ali nessa era dos agentes que eu comentei, né? Desses robôs que estão trabalhando sozinhos. Então, acho que as empresas vão não só administrar os humanos, né? Puta, você foi demitido, eu bloqueei seu usuário, tal pessoa tem que ter acesso a tal coisa. Então, esses robôs, né, esses sistemas, acho que vão ser mais visados, digamos assim. Então, acho que quem resolver bem questões de identidade, de privilégio que a gente tem desses sistemas e dessa governança toda, ter essa restabilidade mesmo, acho que vai sair muito na frente. Eu acho que a principal tendência está nesse sentido, sabe? E Rodolfo, se você tivesse que dar alguns conselhos para as pessoas em relação à cibersegurança, quais seriam?
Acho que de tudo que a gente falou, aproveitando o gancho de tudo, né? Confiar menos na aparência, nas coisas, cada vez menos, e mais no processo, né? Então, falando de empresa principalmente, né? Desenvolver um processo robusto e colocar isso como risco dentro da empresa, uma área de risco, uma preocupação de uma área responsável por risco e confiar no processo, acho que é uma puta dica. E nós pessoas, né? Sempre contexto, né? Que contexto que está chegando aquela ligação, aquele e-mail, qualquer contato, confirmar os canais de comunicação. Então, as empresas também estão vendo essa tendência e estão cada vez mais postando nos seus blogs, nas suas mensagens para os clientes finais, o quanto eles estão preocupados com segurança, o quanto a empresa não pede sua senha. Então, acho que esse é um ponto importante. E nunca tratar como urgência, né, ou qualquer urgência para pular alguma etapa de segurança. A gente faz muita coisa automática. Eu estou falando no celular, o WhatsApp está tocando, eu estou falando com você. Uma hora você vai clicar num link ali que você não está. Então, respira, relaxa, medita sobre o tema. Então, não pula essa fase de segurança que a gente tem desde quando não tinha internet, né? Seus pais sempre falaram, não aceita coisa de terceiro, não aceita cheque de terceiro. Pensa que tá vindo alguma coisa de fora, pense em cima daquilo. Então, acho que a segurança não é, né, a que acredita mais ali, acho que é quem valida melhor os processos, sabe? É assim, assim, assim. Então, acho que essas seriam as dicas, assim, do conselho mesmo. Bom, depois de tudo que a gente conversou, ficou claro que a cibersegurança deixou de ser um assunto só de empresas e passou a fazer parte da vida de todo mundo. Rodolfo, muito obrigada por trazer esse olhar direto do evento e principalmente por ajudar a traduzir um tema tão complexo de um jeito tão claro para os nossos ouvintes. Foi um prazer te receber aqui no podcast Canaltech. Obrigada. Boa, obrigado a você, Fernanda. Vamos que vamos. E vamos agora para o Giro de Notícias. A disputa pela liderança em inteligência artificial acaba de ganhar um novo capítulo e agora com a Microsoft jogando ainda mais forte. A empresa lançou 3 novos modelos próprios de IA voltados para tarefas que já fazem parte do nosso dia a dia: transformar fala em texto, gerar voz a partir de texto e criar imagens. Os modelos fazem parte da estratégia da Microsoft de construir uma estrutura própria de inteligência artificial e reduzir a dependência da OpenAI, mesmo sendo uma das maiores investidoras da empresa. Essas ferramentas já estão disponíveis na plataforma Azure, focadas principalmente em empresas e desenvolvedores. Na prática, isso mostra uma mudança importante no mercado. As Big Techs estão correndo para ter suas próprias IAs e competir diretamente entre si, e essa disputa está só começando. Você pode parar de pagar a taxa de licenciamento do seu carro todos os anos. Pelo menos é o que propõe um novo projeto que está em análise no Congresso. A ideia é simples. Como o documento do veículo hoje já é digital, não faria mais sentido cobrar uma taxa por algo que praticamente não tem custo de emissão. Se for aprovado, o licenciamento continuaria obrigatório, mas passaria a ser gratuito, com o documento disponível para download no celular ou impressão em casa. O projeto também levanta outro ponto importante. Hoje, o valor da taxa varia de estado para estado, mesmo sendo um serviço padronizado. Mas vale o alerta, nada muda por enquanto. A proposta ainda precisa passar por várias etapas antes de entrar em vigor. E se avançar, pode representar um alívio no bolso e mais um passo na digitalização dos serviços públicos. E se você tem um Galaxy S25, pode ganhar um dos recursos mais avançados de inteligência artificial da Samsung e sem pagar nada por isso. A empresa confirmou que vai levar para a linha atual uma função que estreia no Galaxy S26, o AI Call Screening. Na prática, a IA pode atender chamadas por você, identificar quem está ligando e até resumir o conteúdo antes de você decidir se quer atender. A novidade chega por meio de uma atualização do sistema, junto com outras melhorias de IA dentro da nova interface da Samsung. A decisão veio depois de críticas de usuários que esperavam mais novidades no S25 e acabaram pressionando a empresa. No fim, o movimento mostra uma mudança importante. Cada vez mais, as grandes inovações dos smartphones estão vindo por software e não só por novos aparelhos. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido.
Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Daniele Cassita e Viviane França, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Vicente Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!